Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar a consciência e fazer feliz o mundo. Música 84. 85, desculpa. Aos pés do monte. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta no reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Vamos agora. Acabou? Fechou aí? Dá mais uma? Dá mais uma? Amigo de Deus, número. Eu não sei. Eu estava do lado. Isso aqui é uma grande verdade, meus amigos. Não tem nada melhor do que ser amigo de Deus. 84. Não existe nada melhor. Não peguei tempo. Peraí, vamos pegar o tom aqui. Ao vivo da Alice. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. 102. Quando Cristo me encontrou. Quando Cristo me encontrou, estava longe do meu lar, perdido e sem direção, sem forças pra voltar. Quando Cristo me encontrou,
Quanta luz, número 1. Só vocês, hein, na capela. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz. Nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Queridos amigos, com a graça de Deus, aqui nos encontramos nessa noite. Tanto aqui, nesse ambiente, nesta casa, que amplia suas dimensões espirituais para muito além do que podemos imaginar. Alcançando da mesma forma, com o mesmo carinho, os nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. E assim formamos esse templo do Espírito, onde todos são amparados pela luz maior do nosso Pai Criador, que é todo amor e bondade, aliviando as nossas dores, as nossas aflições, as nossas angústias, nossos medos são dissolvidos diante dele, como a luz do sol, trazendo alegria e esperança ao novo dia. A presença de Deus em nós nos revigora, nos renova, como diz o salmista Davi: aquele que caminha com o Senhor não tem asas e voam como águias, correm e não se cansam. E assim somos levados aos planos de luz, onde somos acolhidos por Maria de Nazaré, com a sua ternura nos envolvendo, aconchegando o nosso coração aflito. Maria nos acalma e nos leva à presença de Jesus, a luz do mundo, o nosso amigo de todas as horas. E Ele nos oferece a sua paz, a paz que excede todo o entendimento. A minha paz eu vos deixo, disse Jesus. Mas não é essa paz efêmera e passageira do mundo, não.
É a paz que ilumina a consciência, que nos renova as forças, que nos dá esperança. É entendimento de quem realmente somos. Espíritos imortais, criados à imagem e semelhança de um Deus de infinito amor. E a Ele rendemos graças por tudo que temos, que somos, dizendo com o coração: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Com a graça de Deus, nós pedimos permissão para iniciarmos esse encontro, a assistência espiritual do Sintonia Fraterna. Que assim seja. Bom, meus amigos, mais uma vez aqui estamos. E assim dessa luz. Quem está nos acompanhando aqui nas redes sociais, é um momento do Evangelho no Lar. Aproveitem esse momento para iluminar seus lares. E a água fluidificada, todos nós podemos ter desse recurso. A água ela é um captador de energia, isso já foi provado cientificamente. Palavras de paz, de amor, de carinho, mudam as moléculas da água. E se mudam as moléculas da água, imaginemos o nosso corpo, que é 70% formado por água, né? Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que pensamos, com aquilo que falamos também. Porque a gente modifica, nós temos o poder co-criador, nós somos co-criadores no universo. O poder de transformar as coisas. Por isso que Jesus disse, se tiver fé como um grão de mostarda, vocês terão o poder de transformar, de mover as montanhas. Que montanhas são essas, senão as nossas próprias deficiências, os nossos próprios problemas, as nossas próprias limitações. Bom, meus amigos, lembrando que a casa está de férias, entre aspas, mas não paramos, a assistência espiritual não para, só os cursos de Escola de Aprendiz do Evangelho, que a gente vai retornar aí aos poucos, e a gente vai anunciando aos poucos, mas a assistência espiritual aqui não para. Estamos iniciando a primeira do ano, a gente vai começar bem o ano. Eu estava aqui pensando, né? Só o Pai Nosso já é uma grande potência espiritual para a gente transformar o nosso dia, a nossa vida. É que às vezes a gente faz o Pai Nosso sem prestar atenção no que está contido ali. Ali a gente louva, a gente agradece, a gente estabelece uma sintonia com o nosso Criador de amor. E isso torna a nossa vida muito mais leve, muito mais iluminada. E falando em prece, em oração, eu estava meditando muito na lição de hoje. Ela vai falar sobre glorificar a Deus, glorifiquemos. E como que a gente vai fazer isso? Às vezes fica um pouco abstrato a gente falar simplesmente glorificar a Deus. Porque a gente glorifica a Deus nos momentos bons. O jogador de futebol, quando faz um gol, ele levanta o dedo, né? E ele reverencia, ele reconhece que tudo aquele procedimento que ele enfrentou dos seus treinamentos, da sua glória, né, aqui na terra, ele deve ao Senhor da vida. Uma vez eu escutei um jogador de basquete da NBA, eu não lembro o nome dele, era um grande jogador, eu não lembro, ele foi entrevistado e ele estava muito doente, acho que ele estava com câncer. E ele fez nome na NBA, um grande nome, eu não me lembro agora, não recordo agora. Não sei se não foi, era de câncer. E aí perguntaram para ele, você ganhou tudo, todos os títulos, você foi um dos melhores jogadores da NBA da história.
e agora está nessa situação difícil, num momento difícil, né, na sua carreira. E como que você faz agora? Eu emocionei, né? Eu lembrei agora. Ele fala, eu glorifico a Deus, porque eu sou um instrumento dele aqui. Em qualquer situação, eu glorifico a Deus. Então, às vezes a gente pensa assim, poxa, Deus foi bom comigo, glória a Deus. Mas não, Deus está conosco em todos os momentos. E eu lembrei aqui de um homem, que é o homem segundo o coração de Deus, Davi. Davi foi um rei e ele buscava o Senhor com todo o seu coração. Ele se rendia todas as manhãs diante de Deus, fazia suas orações. Não era um homem perfeito, porque ele cometeu suas falhas, mas ele buscou a Deus com todo o seu coração. E nós temos um salmo muito famoso dele, todo mundo conhece aqui, o Salmo 23, que ele diz assim, eu vou ler porque, na verdade, Davi, ele não faz simplesmente um poema a Deus, ele é um testemunho da sua fé em Deus. E ele diz, eita, onde estava? Peraí, cadê o papel? Isso está aqui. Bom, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vê se você acha aqui na minha mão. Ah, está aqui, achei. Fiz uma bagunça. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Em primeiro lugar, ele usa o pronome possessivo, meu, ele é meu pastor. Isso mostra uma intimidade que ele tinha com Deus. E aí uma primeira reflexão, nós temos intimidade com Deus? De chamar ele de meu pastor, meu Senhor, meu Salvador? Todos os dias de manhã, eu faço minhas orações eu declamo um salmo, que é o Salmo 143, 8. Faz-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Olha só, o Salmo de Davi também. Faz-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo minha alma. E a gente vai estabelecendo essa conexão com o nosso Criador. Mas Davi, voltando ao Salmo 23, ele diz ainda assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele fez esse salmo, dizem os historiadores, quando a sua terra estava sitiada pelo reino adversário, pelo reino inimigo. E ele estava amedrontado, e ele começou a orar. E dessa oração, nesse temor, ele fez o Salmo 23. E aí Paulo, ele diz em sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 20. Ora, pois, ele fala, portanto, ele termina a carta dizendo, portanto, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Ele fala Deus e Pai. Deus é alguém que é um soberano, é digno de respeito e adoração. Pai é uma figura mais íntima, mais próxima, que cuida. A toda a glória para todos sempre. Quando a gente rende glória a Deus, eu lembro do Kaká, né? Eu falei do jogador de futebol, ele rendia graça a Deus. Isso é um reconhecimento da nossa limitação. Uma vez um amigo meu falou assim, eu não entendo essa coisa de misericórdia de Deus, porque eu faço pelos meus méritos. Aí eu falei assim, meu amigo, você tem os seus méritos, mas se não fosse a misericórdia de Deus na sua vida, você não estaria de pé. A misericórdia de Deus cuidou de você enquanto você dormia. A sua mãe preparava alimento quando você nem pensava, quando você nem sabia falar.
Nós vivemos conectados, nós somos dependentes um dos outros. Nós somos dependentes. E mais ainda, e graças a Deus, somos dependentes de Deus. As pessoas, eu tinha 18 anos, um amigo meu queria me mostrar um barato. E aí ele me apresentou uma droga, a maconha, né? Ah, olha aqui, muito bom isso aqui que você vai experimentar, vai ficar legal. Eu falei assim, eu conheço um barato de graça. É a presença de Deus na vida. Eu tinha 18 anos, 17, 18 anos. Ele ficou completamente desnorteado. Mas essa é uma dependência que nós não temos que ter vergonha. Porque a presença de Deus nos refrigera, nos reconforta, nos dá claridade, nos dá entendimento, nos dá fortaleza, nos dá alegria, nos dá paz. Porque quem melhor do que Ele para nos conduzir? Porque Ele nos criou. Se Ele nos criou, nós temos que recorrer a Ele. Quando Paulo escreve essa carta, ele está agradecendo aos nossos irmãos de Filipenses, porque ele estava preso em Roma. Imaginemos nós, meus amigos, Paulo estava encarcerado, aprisionado em Roma, e ele escreve uma carta de agradecimento, uma carta de fé, mostrando para todos os discípulos, para todos os seguidores de Jesus, daquela época e desta, que não importam as circunstâncias, nós podemos louvar e agradecer a Deus em toda e qualquer situação. Ele mesmo nessa carta, ele ensina a nós a sermos contentes em toda e qualquer situação. E aí Emmanuel nos traz a explicação dizendo: quando o vaso se retirou da cerâmica, dizia sem palavras: bendito seja o fogo que me proporcionou a solidez. E aqui eu coloquei um vaso de fundo, né? Eu lembrei do profeta Isaías, que nos compara ao vaso de barro. E quantas vezes nos sentimos dilacerados, quebrados. E o profeta Isaías, ele nos faz essa comparação, essa metáfora, porque nós somos frágeis. E quantas vezes na nossa vida nos sentimos estilhaçados. Passamos por provas que nos sentimos totalmente sem vida às vezes. Mas ele fala que eis que faço novas todas as coisas. Ele é o oleiro divino. Ele pode pegar esse material todo estilhaçado e reformular ele. Fazer esse barro criar uma nova forma. E nós somos assim. Às vezes a gente está estilhaçado. Ele faz um novo barro. Um novo jarro. E aí ele continua dizendo: quando o arado se ausentou da forja, afirmava em silêncio: bendito seja o margo que me deu forma. Quando a madeira aprimorada passou a brilhar no palácio, exclamava sem voz: bendita seja a lâmina que me cortou cruelmente, preparando-me a beleza. Quando a seda luziu formosa no templo, acelerava no íntimo: bendita seja a feia lagarta que me deu vida. Quando a flor se entreabriu, veludosa e sublime, agradeceu apressada: bendita a terra escura que me encheu de perfume. Às vezes estamos passando nesse momento no sentido isolados, como essa semente embaixo de uma terra escura. Mas Deus está agindo. Deus, ele opera em silêncio no nosso coração. E de repente a vida vai surgir dentro de nós, quando nós menos esperarmos. Continua ele: quando o enfermo recuperou a saúde, gritou feliz: bendita seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio. Tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. Agradeçamos a tempestade que renova, a luta que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina. A alvorada é maravilha do céu, que vem após a noite na terra. Que em todas as nossas dificuldades e sombras seja nosso Pai glorificado para sempre. É uma lição poética,
mas que traz esse sentimento de rendermos graças a Deus em toda e qualquer situação. E aí a gente vai se questionar, mas em toda mesmo? Eu estou passando por uma doença, estou passando por desemprego, um ente meu querido desencarnou, é difícil, é dolorido, nós choramos, nós nos sentimos impotentes, mas existe um projeto divino em nossas vidas que nós ainda desconhecemos. Nós estamos passando aqui experiências importantes para o nosso engrandecimento do Espírito. Se não fosse a dor, as virtudes não surgiriam. É a doença que muitas vezes nos ensina a virtude da humildade, a virtude do cuidado, a virtude de amparar os outros, de se compadecer da dor do outro. Se não fosse esses momentos difíceis, nós não nos tornaríamos seres humanos. Seríamos máquinas, buscando sempre prazeres e nos sentindo sempre vazios. Mas Deus é bom o tempo todo, e Ele cuida das nossas feridas, das nossas dores. Não é que Ele coloca as dores em nossas vidas. As dores que chegam às nossas vidas são respostas da lei de ação e reação. Às vezes nós plantamos lá atrás, em outras existências. E hoje a gente está colhendo de alguma forma, não é castigo. A terra é educandário das almas. A terra é hospital das almas. E Deus, na sua soberania, bondade e justiça, Ele nos dá inúmeras oportunidades e Ele opera dentro de nós esse refazimento espiritual. Porque é da vontade dEle que nós também sejamos luz, como Jesus disse, vós sois luz do mundo. Então, é um exercício diário de glorificar, de agradecer ao nosso Criador todos os dias, em toda e qualquer situação. E aqui eu estava falando de oração, de prece, e eu lembrei do Bezerra de Menezes, que a gente está passando uma época difícil na nossa sociedade, onde o materialismo está ganhando cada vez mais força, sufocando o coração do homem. E a gente tem esquecido da nossa essência espiritual. E a gente tem esquecido de orar. E Bezerra de Menezes, ele fala assim: quem abandona a prece, abandona a si próprio, no vendaval das forças que conspiram contra a felicidade no homem na terra. As trevas, tudo tem feito para que o homem se esqueça de orar. A gente pode esquecer de muita coisa na vida, mas a gente não pode esquecer de orar. Porque a oração é a nossa comunhão com o nosso Criador. É nela que encontramos a força e esse refrigério que a gente comentou aqui no Salmo 23 de Davi. Porque não adianta nós proclamarmos um salmo desse se não temos comunhão com Ele, se não temos realmente intimidade com Ele diariamente, para sentirmos como Davi: refrigera minha alma, conduza-me a pastos verdejantes. Que busquemos o Senhor em todas as situações, principalmente no começo de um novo dia e no fim do dia, agradecendo tudo que nos foi proporcionado para o nosso crescimento espiritual. E para encerrarmos, eu lembrei aqui da questão número 132 do Livro dos Espíritos, porque às vezes a gente esquece por que estamos aqui. O Livro dos Espíritos, questão 132. Qual é a finalidade da encarnação? E os Espíritos respondem: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra
da criação. Então Deus nos criou não para condenar a gente no inferno, no sofrimento, no castigo, mas sim para darmos o nosso tom na grande sinfonia divina, na grande orquestra divina, nesse grande mosaico divino que os nossos olhos ainda não podem contemplar, mas que um dia a gente vai compreender melhor. E compreendendo isso já é muito consolador, a gente saber que não estamos lançados aqui ao acaso e que existe realmente um propósito muito maior para a nossa jornada espiritual. Bom, meus amigos, elevando o nosso pensamento agora em prece, vamos buscar essa sintonia, essa paz, sentindo brotar do nosso coração essa harmonia que viemos buscar aqui. Às vezes pensamos assim, mas eu estou tão desesperado, estou tão aflito. Basta sentir a paz, meu amigo, porque ela vem do nosso Criador. E ela faz gerar em seu coração fontes de vida, de renovação, de força. Essa paz se espalha, abençoando aqueles que estão à sua volta, ultrapassando os limites desta casa, envolvendo toda essa cidade, esse estado, o nosso país, o nosso planeta Terra. Imaginamos ele todo envolto nessa luz divina. Apaziguando aqueles que estão em guerras, catástrofes de todos os gêneros. Vibramos intensamente pela juventude perdida nos vícios, nas ilusões deste mundo, pelos lares, pelas famílias, por todas as religiões que promovem o bem, independentemente do rótulo religioso. Vibramos assim por esta casa bendita que nos acolhe com todo o amor, nos dando a oportunidade do conhecimento, do consolo, da renovação. Vibramos assim humildemente por nós mesmos, necessitados que somos do amparo e da bondade divina. E pedimos por todos aqueles que estão na cestinha de vibrações ou por alguém que passe em nossa tela mental nesse momento. Que assim seja. É hora de acalmar o coração. É hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz e há de sinter calor. A oração renovará o teu viver. E assim, meus amigos, fiquem bem tranquilos, receptivos, lembrando das palavras de Jesus quando ele curava as pessoas. Ele dizia: a tua fé te cura. Receba os eflúvios renovadores, iluminando todo o seu corpo, o sistema nervoso central, periférico, apaziguando o coração,
os pensamentos, médicos do plano maior, atendendo cada um em sua necessidade, e o médico dos médicos, Jesus, trazendo a harmonia e a paz que necessitamos. Que assim seja. Parece um sonho que veio a mim, viver a vida assim como ela é, livre das forças da solidão. Vou me soltando e mostrando a minha fé, querendo mais a cada passo, me sinto no espaço. Aonde eu estiver, eu vou seguir cantando, eu vou seguir amando, eu vou seguir distribuindo a vida aonde quer que eu vá. Eu vou seguir cantando, eu vou seguir amando, eu vou seguir distribuindo a vida aonde quer que eu vá. Gente, eu juro por Deus que eu não pensei nessa música. Ela veio de repente no meu lábio. E eu acho que tem tudo a ver com glorificar a Deus, né? Eu vou seguir cantando, eu vou seguir distribuindo a vida. Em resumo, isso é glorificar a Deus. A gente louvar a Deus e distribuir a vida aonde quer que nós estejamos. E aqui eu escolhi, porque querendo agora, o Provérbios 3, 5, 6. Isso também é glorificar a Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o, o Senhor, em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Que Deus abençoe muito a todos, mas lembrem-se, sejamos bênção na vida de todos que nos servem. Amém. Até mais, meus amigos. A paz.